Vamos lá, pessoal. Começando mais um EdTalks, patrocinado pela AltV e pela produtora Infinity de conteúdo. No papo de hoje, eu diria para vocês que vai ser um marcante na nossa história, né? A gente tem feito diversas entrevistas, mas às vezes a gente fica muito focado naquele tradicional, naquele que já chegou lá. Hoje nós vamos falar de alguém que talvez seja o Washington Oliveto de amanhã, o Nizam Guanais, o Roberto Justus, alguém muito especial que está construindo uma carreira bárbara. Estou falando da Priscila Jacovani, ela que é diretora-geral da Follow 55. É isso, Priscila? Isso mesmo. Falei direitinho? Falou direitinho. Então tá bom, me conta, você está me dizendo o teu começo, né? Você está ligada muito nessa área de tecnologia, né? Que é o que a gente vai falar aqui, por isso que eu vou explicar para o pessoal que a gente está vendo uma personalidade que está sendo construída para um futuro inexorável. Exatamente. Né? Que vai envolver o que você faz, né? Que é websites, que é chatbots, que, enfim, sociais, mídias sociais, Sim. não é isso? Mas conta antes da gente começar um pouquinho da tua história. Você estava me dizendo que começou bem cedinho, você foi agitada? Obrigada pela oportunidade, Toninho, de estar aqui. Bem, minha história é um pouco curiosa, porque eu tenho um espírito empreendedor desde novinha, na veia. Então, na escola, assim, no ginásio, eu comprava, saía vendendo rifa para todo mundo, queria fazer negócios, meu negócio era fazer negócio. E aí eu fui um pouco saí um pouco da curva do tradicional. Assim que eu terminei o colegial, eu já entrei numa agência de publicidade para trabalhar, porque desde os 12 anos eu já fazia website por conta própria, no front page. Cedo mesmo, hein? Cedo, Então, assim que eu terminei o colegial, em vez de fazer uma faculdade e depois buscar um estágio, não. Eu já tinha um pouquinho de conhecimento, fui trabalhar numa agência de publicidade, na parte de websites, era a bolha da internet. Isso, Antes de 2000? 2000, na bolha mesmo. 2000, há 15 anos atrás, hein? E eu comecei a fazer esse processo inverso. Eu comecei primeiro a trabalhar para depois fazer uma graduação. Então, eu fiquei um período trabalhando em agência de publicidade, depois eu fui trabalhar numa produtora. E aí migrei. Sim, né? Eu tive uma experiência bem diversificada, na verdade. Peguei a bolha da internet, peguei o... Já tinha vídeo na internet nessa época? Já tinha. Começando um pouco, já tinha né? vídeo. Era muito forte o DVD, tanto que quando eu trabalhava nessa produtora, uma das atividades que eu até desempenhava na equipe era a autoração de DVD. Multimídia a gente chamava, né? Era assim. Os discos multimídia. Exatamente. Que tinha um monte de coisa ali. Exatamente. Textos e vídeo, isso. Né? Sons. Exatamente. Então, assim, eu peguei a bolha da internet, peguei o início ali do e-commerce e tive uma experiência bem gratificante, assim, na área. No e-commerce também, você fez um grande projeto, né, de e-commerce. Na realidade foi assim, voltando um pouquinho da trajetória. Eu trabalhei 2 anos numa agência, depois eu migrei, fiquei um período trabalhando até 2007 numa produtora. Em 2007 eu fui para o mercado corporativo, fui trabalhar na Activity, na área de sistemas aplicativos, migrei de verdade para a tecnologia e deixei essa parte web um pouco em stand-by. Depois eu fui trabalhar na Serasa, na área de governança de TI, mas eu sempre assim fui apaixonada, louca pela parte web, digital, e sempre fazia freelas, né? Desenvolvia website, mexia com Flash e acabava fazendo o que eu gostava nas minhas horas vagas. E ao longo desse processo, quando eu trabalhava na Serasa, eu acabei desenvolvendo uma startup. Peguei o boom de compras coletivas. Então, eu fiquei com essa operação durante 7 meses no ar e consegui vendi para alguns investidores. Só que assim, eu estava sem saúde já, porque eu trabalhava na Serasa, difícil, eu chegava em casa, tinha a startup, fazia freela, eu estava maluca, não conseguia mais assim, fiquei louca. Entendeu? Mas é bom ficar louco. Fiquei louca. Não, eu adoro, sou agitadíssima. Você começa a perceber que quem fica muito parado, né? Perde muito tempo, né? E como eu comecei muito nova, né? Eu falei assim, nossa, será que é hora de eu tirar um ano sabático para ver realmente para onde eu vou? Se eu fico no mercado corporativo, se eu acabo empreendendo, eu já era empreendedora dessa startup. Enfim, eu saí da Serasa, vendi a startup
que eu tinha e fui morar fora. Você foi para Inglaterra, é isso? Fui para Inglaterra, fiquei quase um ano em Londres. Que ótimo. Fui estudar, fui pensar na vida, fui buscar novas inspirações, novas referências e voltei para o Brasil um pouco mais focada. Então, assim, na hora que eu voltei, eu estava decidida que eu queria realmente empreender. E aí eu comecei, assim, no quarto da minha casa, entendeu? Mas você começou bem. Comecei. Pô, normalmente a gente começa na garagem, né? Comecei no quarto, no escritório e fui captando clientes na coragem, na raça. Você recomendaria isso para as pessoas que estão nos vendo e que projetam o futuro delas? Para quem tem vontade de empreender e sabe que assim, é muito mais feliz, que busca isso, com certeza, porque eu não me vejo fazendo outra coisa, eu me encontrei realmente trabalhando no meu negócio, eu amo empreender, amo, nossa, assim, meus olhos até chegam a brilhar, é espírito mesmo, você tem que ter, assim, empreender você enfrentar um obstáculo por dia, então você tem que estar ciente, às vezes as pessoas, total, é uma resiliência, né? Total, então assim, às vezes fácil, né? Ainda mais no Brasil hoje. As pessoas às vezes elas precisam ter essa ciência de que se elas querem e não parar, né? Não parar. Que muita gente começa e para, aí começa outra vez para, né? Exatamente. É importante ter uma meta e seguir. Ter um foco. Agora, assim, claro onde eu estou e onde eu quero chegar. Priscila, sobre esse assunto, né? Não estamos falando de um tema que é de muito domínio, né? Não estamos falando de construtora, de agricultura, sim. Né? De indústria, nós estamos falando de digital, né? Um mundo constante transformação. Isso. E eu percebo que é inexorável que isso só vai tender a crescer. Logo, com certeza, cada vez mais nós teremos boas novidades. Você concorda com isso? Concordo. E assim, a cada dia surge uma coisa nova. E se você trabalha com digital, você tem que ser uma pessoa muito entusiasta, tem que ler muito, você tem que comer referências, porque senão você pode ficar para trás. Então, Bom, eu vejo quem ficou focado somente no website e não viu as redes sociais. Exatamente. Né? Não percebeu que as redes sociais estavam tomando um espaço estratégico. E a gente saiu de um desktop para uma coisa na mão, né? Sim. Hoje poderosa, né? Hoje você controla a sua vida através de um dispositivo móvel. Você toma decisões importantes que jamais, eu acredito que as pessoas imaginariam, através do WhatsApp. Sim. Então, assim, você acaba fechando contratos, você acaba tendo esse tipo de coisa, assim, que é transformador. Então, o hábito das pessoas realmente mudou e veio para ficar. Então, vídeo, rede social, smartphone, e as pessoas buscam, justamente por ter essas informações muito rápidas, elas buscam cada vez por coisas mais inovadoras. Claro. Certo? Muita brincadeira às vezes, né? Mas sim, tem um lado também de contar uma boa história, às vezes, principalmente na rede social, sim, né? O conteúdo, né? Você tem que gerar um conteúdo relevante para o seu público. Complicado, né? Não é simples. Sim, isso. Você mas tem que gerar... extremamente eficaz, né? Sim, você tem que ser relevante para o seu público, porque pensa na seguinte situação, a pessoa está ali com um dispositivo móvel, recebendo informação de tudo quanto é lado. Então, assim, se você não gerar um conteúdo relevante, você vai acabar sendo mais um na timeline dela. Sim. Então, assim, é importante ter a ciência de que realmente o conteúdo é rei, entendeu? Você precisa saber falar a linguagem do seu público, saber ter esse diferencial, porque assim, se você ficar sempre no mais do mesmo, às vezes você pode ficar para trás também, né? Então, o conteúdo ele é muito importante. E na tua experiência publicitária, e depois na tua experiência... Tecnologia. Tudo você... Hoje, a Follow 55 entrega esse pacote de... Por exemplo, estratégia produzir digital. Um storytelling para o cliente? Sim. Você teve produtora também? Né? Sim, Trabalhou em produtora? Trabalhei em produtora. Na realidade, a Follow 55 é um estúdio que ela atua como braço de algumas agências maiores. Então, a gente acaba produzindo alguns websites de outras agências. E a gente tem uma frente muito forte também dentro do estúdio, que é a parte de social. Então, desde a estratégia até gerar conteúdo, fazer toda essa parte de monitoramento e aproveitar as oportunidades, até mesmo inserido nesse meio de social, para ver o que você pode cada vez mais encantar esse seu público-alvo. Então, as frentes da Follow é a parte de branding, de websites e hot sites, que a gente acaba fazendo para os nossos clientes também, a parte de social, e agora uma das frentes é a parte de bots. Então, a gente tem criado produtos utilizando o chatbot, tanto para aplicar para os nossos clientes atuais, quanto para os novos clientes. Então, estamos aí numa fase de
desenvolvimento e transformação interna para poder oferecer isso para novos clientes e para os clientes atuais do estúdio também. Perfeito. Bom, acho que estamos entendendo bem o que você faz e o que a Follow 55 faz, né? Perfeito. Eu queria concentrar um pouco mais nos bots, né? Perfeito. Porque do website a gente já conhece um pouco, Sim. o hot site a gente já conhece um pouquinho, redes sociais a gente está aprendendo, né? Estamos desenvolvendo, sabe que monitorar é um negócio fundamental. Né? Nossa, dizer, monitorar é fundamental. Está dentro do processo, além de fazer, criar bem, né? Saber Com acompanhar, certeza. Né? Exatamente. Agora, o chatbot é uma coisa que é complicada, né? Ou seja, ela está começando um modelo que eu diria vai chegar na inteligência artificial. Sim. Né? Bem provavelmente eu estava refletindo sobre o nosso bate-papo hoje, aqui no Ed Talks do Ed News, e estava me lembrando do HAL, né? Que era marcante, o filme 2001, Odisseia no Espaço, né? Do Stanley Kubrick, no qual o HAL, que era o computador, ele era uma inteligência artificial, né? Ele conseguia responder a questões. E como é que você vê esse começo da história e aonde você acha que essa história pode chegar? Olha, Toninho, essa coisa de chatbot é uma coisa que tem despertado o interesse de muita gente. Muita gente não sabe realmente o que é. É um assunto a ser desmistificado, a educar o mercado. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. Exatamente. Então, porque a tua função hoje aqui é explicar isso. Explicar. Então, vamos lá. O bot, você tem várias possibilidades, né? O ano passado, o que contribuiu para essa curva de crescimento do bot foi quando o Facebook liberou uma API para colocar o bot dentro do Facebook Messenger. Claro. Então, assim, foi um divisor de águas aí para o bot entrar nessa constante e ter essa curva de crescimento que ele tem se tornado hoje. Eu acredito bastante em inteligência artificial, em bots inteligentes que possam contribuir com inteligência artificial. Hoje, o que nós temos? Até explicar um pouquinho melhor para as pessoas. Nós temos bots baseados em regras, que são aqueles bots de perguntas e respostas, eles vão identificar, fazer uma pergunta para o usuário vai escolher uma das alternativas, ele vai exibir um conjunto de respostas baseado no que o usuário escolheu, e temos também aqueles bots que contam com inteligência artificial, que são os bots treinados já são treinados para entender o processo de linguagem natural das pessoas. Então ele com certeza tem uma inteligência e eu acredito que assim, futuramente os bots vão estar cada vez mais inteligentes, podendo contar com essa parte de inteligência artificial também. E para as empresas, né, notadamente uma indústria, um serviço, um mercado financeiro, é fundamental dar atenção, né? Eu estava vendo, acho que essa semana, uma entrevista do presidente da Vivo aqui no Brasil, dizendo que ele vai extinguir o sistema de saque ou de contato com as pessoas, porque ele acha que isso tudo vai migrar para um sistema mais amigável de resposta, porque muitas vezes você vai ligar para uma central e a pessoa não te responde, ou não sabe, não está no bom humor, te irrita, né? Exatamente. E nós vamos chegar nesse modelo, você acha? Não tenho dúvidas. Por exemplo, assim, algumas fanpages, principalmente tem aí a vertente de aplicar o bot para websites e também para as redes sociais. Para o website, você tem ali um bot 24/7. Você não precisa depender se a pessoa está num dia legal, se não está. Então, assim, você treina esse bot, você acaba fazendo com que ele seja efetivo, acaba respondendo as principais perguntas das pessoas a qualquer dia da semana e a qualquer horário. E, assim, com uma linguagem um pouco mais natural, não aquela robô que você entende que você está falando com um robô. Você consegue com certeza. Você consegue dar uma personalidade. Você tem um caso que eu escrevi até um artigo sobre ele. Eu falei da URA, né? Para quem não sabe o que é uma URA, antigamente você ligava para um banco, ele disse que 1, disse que 3, disse 5, disse que 4, para chegar na outra pergunta, é um negócio muito chato, muito antigo. Então, a brincadeira do meu artigo era da URA ao chatbot. Né? Mas eu citei vocês, eu citei a Follow 55 num case do Temac Station. Conta um pouquinho pra gente. Olha, esse caso foi bem interessante. Porque tinha uma brincadeira gostosa ali no meio. Tem uma brincadeira. Tem uma brincadeira e é assim. Deixa eu contar um pouquinho. A gente tem lido sobre bots já faz um tempinho e quando o Facebook ele disponibilizou essa API,
a gente falou assim, poxa, que legal, como que a gente pode fazer essa experiência com bots, aplicar, fazer a nossa lição de casa, poder aprender mais. E tem uma fanpage que nós cuidamos na agência, a gente faz toda a parte estratégica dela, que é uma temaqueria, ela já é inspirada no vagão de metrô. Então, veja bem, já é uma coisa mais solta. O personagem que a gente utiliza, a persona que a gente utiliza na rede social dessa marca, já é uma persona assim mais solta, uma linguagem mais solta, a gente busca muito humor, a oportunidade. Isso é bom, você está dizendo para mim, isso é estratégia de mídia, Estratégia, ou seja, exatamente. dependendo com quem você vai falar, ou como é o teu produto, uma linguagem vai mudar, não é uma coisa assim padrão, né? Não é padrão. O meu público ali, ele permite com que nós soltemos mais a mão. Dentro do limite, nós soltemos mais a mão. E aí a gente percebeu que esses usuários que acabavam interagindo com a página, eles elogiavam muito como era feita a forma do nosso saque 2.0, como eram as publicações, essas oportunidades. Então, assim, a gente tinha esse destaque, a gente falou, poxa, o bot vai entrar nessa página. Como essa página recebia bastante pergunta frequente, horário de atendimento, valor, como chegar, era assim, uma quantidade imensa de mensagens que nós recebemos nessa página, e a gente falou assim, poxa, qual é uma forma legal de a gente implementar e fazer esse bot rodar? Vamos utilizar essa mesma persona que a gente utiliza nas redes sociais e vamos colocar no bot. Opa, então isso ajuda muito, ou seja, se você tem um histórico já de perguntas, de comentários, quer seja por e-mail, quer seja pelas redes sociais, isso vai abastecer. Já abastece ali seu conteúdo, exatamente, seu roteiro. O roteiro que você vai criar para esse bot. Perfeito. Então, nós pegamos as principais questões dos usuários e vamos entregar as respostas de uma forma muito bem humorada, para que esse bot gere uma maior interação, uma experiência agradável e que, como é uma coisa muito nova, que as pessoas assim possam achar isso legal, querer saber mais e, enfim, começar a criar um diálogo um pouco diferenciado ali com o nosso consumidor. Com certeza. E aí... Ou seja, nós não estamos falando de uma questão apenas tecnológica, né? De forma alguma, criativa. E tecnológica. O bot precisa ser criativo. E ainda antes de me contar o case, isso você faz a 6 mãos? Ou seja, você ajuda o anunciante, a agência e vocês juntos? Sim. Qual é o processo de desenvolvimento de bot? Nós pegamos a demanda do cliente, certo? Estudamos o negócio a fundo dele e qual é o principal objetivo do bot? Ele tem que ter um objetivo principal. Você vai disparar notícias para esse público que vai interagir, você quer abastecer o seu CRM. Assim, qual que é o principal objetivo desse bot? A partir do momento que você identifica qual que é o principal objetivo desse bot, você começa, qual que é a persona desse bot? Como que ele vai falar? Ele vai usar emoji? Ele vai fazer uma brincadeirinha? Ele vai... Como que vai ser o comportamento dele com o usuário? Legal, definimos essa etapa. Baseado no objetivo, a gente começa a criar roteiros. Então, nós temos uma equipe de redação, de redatores, que eles criam um roteiro, o diálogo, o macro e depois o micro. A gente, assim, cria o diálogo macro e depois começa a analisar frase por frase, para analisar se a gente pode colocar um emoji, pode colocar um risos ali, dependendo com a marca. Então, assim, tem todo esse processo. Como se fosse uma pessoa, não é isso? Exatamente. Conversando com você. Exatamente. Tirar essa parte robô do negócio. Feito isso, quando o redator faz todo esse roteiro, o cliente aprova o roteiro, a gente cria um mock-up. Nesse mock-up, o cliente vai poder ver como que vai funcionar esse diálogo entre usuário e marca. Ele aprova, né? Aprova. Ele participa de todas as fases, até porque aí a homologação. Envolvido, né? Ele está totalmente envolvido. Então, a responsabilidade é muito grande, né? Sim. Ele aprova esse mock-up. Quando ele aprova esse mock-up, esse protótipo, nós passamos para o núcleo de desenvolvimento, que com certeza vai fazer isso da melhor forma, se vai ter um gerenciador por trás que vai enviar notificação de push para essa fanpage. Então, assim, é todo um ciclo, onde contamos com redatores, com diretores de arte, caso precise enviar alguma arte no bot, e o setor tecnológico também, onde vai dar vida para esse bot, homologar, colocar no ar e depois, se todo mundo testar,
E uma coisa que é muito importante, Toninho, falar que é assim, a partir do momento que você coloca um bot no ar, ele tem que ter uma curva de aprendizado. A gente tem que identificar como que é a conversa dos usuários com o bot para fazer melhorias constantes. Não então, é uma coisa assim, você eterna, coloca no ar, né? acabou. Fala, nunca mais eu vou... Não. É uma coisa que eu imagino até diária, né? Diária. Você percebendo... Diária. Me diz Você uma não coisa exclui só. o trabalho humano, né? Não, claro, jamais. Mas me diga uma coisa que eu estou extremamente curioso, né? Tá. Minha origem toda é publicitária, venho de Perfeito. grandes agências, né? Eu hoje já há uns bons aninhos, 23 anos como consultor de mídia. Mas eu percebo as agências um pouco distante ainda dessa questão. Você ajuda a agência nesse sentido? Ajudo a agência. Ou seja, se a gente está sendo assistido aqui por uma agência, um publicitário, ele pode entrar em contato com você e você Pode entrar em desenvolver para contato. ele, para o cliente dele. Para o cliente dele, exatamente. cliente dele, Uma das frentes da Follow é justamente isso, ser um braço das grandes agências para que a gente ofereça essas soluções para os clientes dele. Então, por exemplo, assim, ele cuida de um grande cliente, de uma marca ali de carro, enfim. Nós, com a nossa expertise, conseguimos falar assim, olha, é ideal que você ofereça para o seu cliente esse tipo de solução. Como que a gente vai somar? Entendeu? Como que a gente pode somar? Porque às vezes as agências elas não têm esse núcleo dentro delas. Aí eu acho que é o problema da digitalização, que ainda Sim. não está totalmente incorporada. Perfeito. Agora entra um pouquinho de programação, Sim. um pouquinho de ideia, né? E imagino que não tenha um cliente nessa terra que não queira ter um chatbot, certo? Então assim, Para a gente conversar com ajuda. o consumidor dele, trocar ideia, evitar problemas. Eu acho que a demanda deve ser incrível, né? Deve Sim. começar um novo processo dentro desse guarda-chuva que a gente chama de comunicação, Pois é. que você está envolvida. Exatamente. Então, assim, além da gente aplicar essa tecnologia para os clientes do nosso estúdio, a gente acaba sendo esse braço, como você falou, para outras agências né? oferecerem para os clientes dela. Porque tem sentido uma agência também montar uma estrutura Não, dessa de interna. forma alguma. Como ela nunca montou uma produtora, né? Pois Ou seja, você sempre teve fornecedor, né? Sim. Eu acho que você está coberta de razão. Então, assim, a gente acaba atendendo os dois e também aprendendo, porque, assim, cada cliente que você trabalha um bot é uma experiência sensacional, porque você começa a analisar as interações que eles vão tendo com o bot. A criatividade do brasileiro não existe, né? O brasileiro não existe. É brincadeira. Nossa, não existe. E aí a gente vai implementando essas melhorias nos Você bots. acha que um veículo de comunicação pode fazer também um bot para os leitores dele? Com certeza. Deveria, né? Deveria. Desde um website ou um jornal, uma revista, né? Com uma certeza. TV, né? É assim, ó, eu costumo Porque falar... as demandas, imagino, de artistas, né? De jornalismo, de Sim, notícias. olha só. É difícil você... É assim, vamos pelo outro caminho. É fácil você ignorar um e-mail, mas é muito difícil você ignorar uma mensagem não lida. Puxa, é verdade, até porque Tem razão. nem respondeu, tá aqui, vai todo mundo criticando. Então, assim, quando você é um veículo, você envia um e-mail marketing, você tem grandes chances, enfim, dependendo dos leitores, de cair numa caixa de spam, da pessoa não ter disponibilidade de ler o e-mail, de ter ali... Acontece mesmo, né? Agora, assim, quando você envia uma mensagem que é ali no Facebook, que você já tá ali, a pessoa Tá na tua página. tá na tua página, você não vai ignorar uma mensagem Não deveria, né? não deveria deveria. até fazer o contrário, ser produtivo, né? Ser provocar, né? provocar. Para que tenha mais. Exatamente. Então, você consegue customizar. Um veículo de notícia consegue enviar... vou enviar as notícias mais lidas da minha semana para esse consumidor. Ou talvez ele pergunte, olha, eu quero ler sobre isso. Sim, né? eu quero ler sobre tudo, porque às vezes é uma Sim. massa de um jornal, né? Acaba Uma fazendo revista tão filtros, grande, né? Ele faz eu quero filtros. sobre político, esportes, não é isso? Exatamente. É o futuro. O consumidor, ele vai... Ele Demanda, quer... ele monta sozinho. Ele quer ter o grid dele, quer receber Só notícias que o que é legal é que ele não vai precisar ficar ele montando. O bot vai ajudar a montar, né? O bot ajuda de uma forma Vai legal, de trocar, uma forma leve. Quer ver entrega um mais conteúdo. isso? Exatamente. Então, assim, o bot ele pode ser usado em veículo de comunicação, em fanpages aí que utilizam o Messenger para responder principais perguntas dos clientes em relação à gastronomia, tirar dúvidas de consultoria de investimentos, alugar carro. Então, hoje nós temos bots de diferentes segmentos. Então, assim, eu acredito aí que tem grandes possibilidades de atender todo um mercado. Priscila,
Terminando o nosso papo hoje, hein? Um bom papo. Legal. Tenho certeza que Já? vocês... Putz, meia hora rápida. Eu tenho certeza Passou que vocês rápido. aproveitaram. Como eu disse no começo, a Priscila é uma daquelas pessoas que a gente precisa acompanhar, porque ela vai fazer esse futuro que é realmente previsível. Não dá Obrigada. para ser diferente. Deixa uma mensagem para a gente, Priscila. Bom, principalmente para quem trabalha com digital, nunca perder aí o time, tá sempre acompanhando as tendências, o que pode ser oferecido para os seus clientes, pequenas e médias e grandes agências, que as informações tudo muda a todo momento. Então, assim, a gente tem sempre que estar ligado, né? Assim, para não perder um pouco o time, pode ficar para trás. Então, você tem que ser competitivo e criar produtos competitivos para o mercado para que você tenha destaque também. Muito bom, Perfeito. Muito obrigado. Tenho certeza Obrigada que a gente a vai você. se encontrar de novo. Obrigada. Muito em breve, trocar mais ideias. Esse assunto realmente é de interesse de todo mundo e esse alerta teu é realmente fundamental. Vamos acompanhar e vamos esperar os resultados que são previsíveis. Pessoal, muito obrigado. Obrigada. Até o próximo bate-papo nosso aqui no EdTalks. Obrigada.